A reencarnação é a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por muitas doutrinas religiosas e filosóficas de que, na morte física, a alma não entra no estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. Apesar de dedicarmos um programa especialmente no Terra Oculta somente para a reencarnação, sabe-se que a reencarnação ocorre na Terra levando em consideração os seguintes pontos que na maioria das vezes não são de conhecimento da maioria dos espiritualistas e espíritas, apesar dos mesmos afirmarem estudarem e investigarem a espiritualidade. A reencarnação ocorre de maneira mecânica na Terra, ou seja, dá-se por uma atração mecânica randômica, sem a intervenção preferencial, na maioria dos casos, por espíritos ou entidades. Porém, a reencarnação parece não ter nada a ver com ética e moral, e a exemplo disso, não encontramos nenhuma relação ética ou tão menos moral nos 3.000 casos de reencarnação estudados pelo Dr. Ian Stevenson, do Departamento de Parapsicologia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, onde encontramos 3.000 pessoas ao redor do mundo que lembram de sua última reencarnação. A reencarnação não tem o propósito de tão somente extinguir o karma de uma pessoa na Terra. Talvez haja um outro motivo sinistro de como a reencarnação ocorre na Terra. A reencarnação, no planeta Terra, não tem nada a ver com evolução, pelo menos aqui na Terra não. A reencarnação não só ocorre entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico, mas também ocorre entre as 9 esferas espirituais ou mundos paralelos que existem ao redor da Terra. Entre uma esfera ou um mundo menos denso, pode ocorrer o que na espiritualidade chamam de a segunda morte. E, então, o ser morre para aquela esfera para renascer em uma esfera seguinte, ou talvez em nosso plano físico, existindo até gravidez no mundo espiritual e parto. Quando os animais morrem no nosso mundo físico, os mesmos renascem no mundo espiritual, existindo um intercâmbio e uma troca de princípios inteligentes, ou se pode dizer, alma dos animais. Então, no mundo espiritual, nas diversas esferas espirituais ao redor da Terra, veremos passarinhos botando ovo e processos de reprodução ocorrerem de maneira um pouco semelhante com os animais do nosso mundo físico. Apesar de ninguém jamais ter traduzido ou interpretado o manuscrito medieval chamado Voynich, o mesmo, através de gravuras e desenhos, mostra claramente a existência dessas 9 esferas espirituais. Este enigmático manuscrito medieval do século XII possui também uma representação em gravuras mostrando o processo reencarnatório entre as várias esferas e entre diversos mundos no universo, onde as almas viajam através do mercado e de buracos de verme,
comumente chamados pela física teórica, de um ponto no universo para outro. Tal portal, de entrada do planeta Terra e controle, se localiza na sétima esfera ou esfera de Saturno. No momento, parece que o nosso planeta funciona como uma colônia penal de almas, ou uma prisão, e nos últimos milênios só houve a entrada de almas, mas não a saída, por esse portal da sétima esfera, ou mundo espiritual, controlado por esses seres alienígenas provenientes do planeta Saturno, que é ainda considerado um portal dimensional e temporal, ou a porta de entrada de um universo para o nosso, bem no coração do nosso sistema solar. Ainda encontramos em textos antigos no Egito, do século VIII, a descrição de seres interdimensionais que invadiram nosso sistema solar, advindos de um universo paralelo. Tais seres são denominados de Arcons e estariam os mesmos então relacionados com a dita espiritualidade superior que controla o planeta Terra. A dita espiritualidade superior, na maioria dos casos, não é de conhecimento da maioria dos habitantes das 18 esferas espirituais terrestres. E isso inclui o nosso plano material. A exemplo disso, podemos citar o Ministério da União Divina e o Ministério da Reencarnação, comentado no livro mediúnico Nosso Lar, de Chico Xavier. De acordo com o espírito denominado André Luiz, na obra nesses ministérios, somente uma cúpula seleta de espíritos da cidade do Nosso Lar pode ter acesso. O sistema todo até se parece com o de muitas sociedades secretas que encontramos no mundo físico na Terra, onde somente uma minoria dos iniciados tem acesso à parte de uma informação que para a maioria das pessoas é considerada oculta e secreta. Isso só vem a confirmar, mais uma vez, a ideia de que, mesmo na espiritualidade após a nossa morte do corpo físico, ainda estaremos sob o domínio e controle do sistema, e na escuridão em relação a muitas verdades que não são ditas e mostradas, e que na maioria das vezes, quando buscamos saber de tais verdades, escutamos: olha, o irmão não está preparado para saber de certas coisas. Ou ainda ouvimos: porque não somos merecedores, como dizem por aí. Ou, talvez, porque, como sempre é dito para nós, não podemos saber certas coisas, porque Deus assim o quer.